Muito bem, vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, na pegada eleitoral, da pré-campanha eleitoral, consequentemente apresentando aí então os pré-candidatos. Claro, queremos conversar com o máximo de gente possível, mas em especial aqui da região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, onde estamos. E no dia de hoje, recebendo então aqui no mesa de debates o Weller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, vai falar um pouco aí também da questão sindical, né? Mas em especial, evidentemente, da pré-campanha, a pré-campanha aí o Weller que já está pré-candidato a deputado federal pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Weller, vou passar o bastão aí para você fazer uma breve apresentaçãozinha, né? E aí a gente segue o jogo. Olá, André, muito obrigado pelo espaço, né? Acho que o nosso país vive desde o ano passado e principalmente do começo deste ano, né, 2022, que é o ano da eleição, já um debate político com antecedência, e eu acho isso muito bom. Você vai na porta de uma fábrica, no churrasco de família, na fila do pão francês da padaria, as pessoas estão discutindo política. Eu acho que isso é sensacional. Bom seria se todos os trabalhadores tivessem uma filiação partidária, porque ainda existe um pouco do discurso de que eu não tenho nada a ver com isso, e a gente debate com a companheirada na porta da fábrica. O quilo do tomate está 15 conto, depende da política. Até quando você vai dizer que não tem nada a ver com isso? Bom, me apresentar, eu sou o Weller Pereira Gonçalves, eu estou na tarefa da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Eu sou trabalhador da fábrica metalúrgica Johnson Controls Hitachi, que fica em São José dos Campos. Eu sou metalúrgico há 18 anos, tenho 35 anos de idade, milito no PSTU há 16 anos. O partido discutiu aqui em São José dos Campos, está lançando o meu nome como pré-candidato a deputado federal, e tenho feito já esse debate em relação à pré-candidatura, dessa forma que tem que colocar, e você já precisa desde já estar apresentando aí quais são as suas ideias, o porquê é pré-candidato. E o que eu tenho dito para a turma é o seguinte: a minha pré-candidatura ela vem a serviço da luta e da organização dos trabalhadores e também na defesa de um mundo melhor, na defesa de um projeto socialista para o nosso país. Maravilha. O Weller, então, aqui com a gente, pré-candidato a deputado federal pelo PSTU. Weller, nessa pegada, né, eu já faço aí, então, duas perguntas em uma. Qual vai ser a abordagem, né? Quais são aí as discussões, as propostas do pré-candidato Weller e, consequentemente, do seu partido em nível federal, né, para atuar lá eventualmente em Brasília, e claro, sendo aqui, né, tendo uma base aqui regional, joseense, como que vai também fazer esse trabalho aqui puxando para a nossa região, né? Pois bem, né? De fato, acho que pelo fato de estar na presidência do sindicato, né, o foco tem que ser aqui no Vale do Paraíba, em especial nas cidades onde a gente tem a direção dos trabalhadores, como São José, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Garatá. Agora, uma candidatura, né, a deputado federal se oficializa, se registra a candidatura quando puder fazer o registro, é uma candidatura que vai ter que percorrer todo o estado, né? E isso a gente tem que ter ciência, mas o foco é aqui no Vale do Paraíba. E não tem como, por mais que é no estado de São Paulo, de você ficar fora da pauta do que vem sendo discutido nacionalmente. Hoje existe uma polarização muito forte no nosso país. É apresentado duas candidaturas, ou você está na direita verde e amarelo junto com o Bolsonaro, ou você é de esquerda junto com o Lula. E não é verdade que existe só esses dois projetos, né? O PSTU, o partido no qual faço parte, lançou o Polo Socialista e Revolucionário,
justamente para a gente estar aglutinando aqueles ativistas que não estão nem de um lado de Bolsonaro, nem do outro lado do Lula, e a gente é um dos poucos partidos da esquerda que tem esse posicionamento. A gente está vendo que o PSOL está indo no caminho de estar apoiando o Lula no primeiro turno, a gente acha que isso é um grande erro. Outros partidos de esquerda, como o PCO também, entre outras organizações. E a gente acha que, não só por conta de que o Lula já foi presidente do nosso país, a gente viu que governou para os ricos, para os poderosos, para a burguesia, mas hoje o que se projeta e já está praticamente oficializado como pré e depois será candidatura, é o Alckmin como vice do Lula, e aqui em São José dos Campos a gente tem o exemplo clássico do que foi o Pinheirinho, e a gente vê o Lula dizendo que o Alckmin gosta de pobre, nós temos que perguntar para o povo do Pinheirinho se eles concordam com isso, e se gostar de pobre é daquele jeito, imagine quando ele odiar. Então nós achamos que é um erro no primeiro turno você discutir o apoio à candidatura do Lula, até porque existe uma grande ilusão na cabeça dos trabalhadores, a gente acha que é um erro o dirigente sindical ir para a porta da fábrica hoje colocar aqui, se o Lula ganhar, vai resolver os problemas da nossa classe. Não vai. Quando o Lula foi presidente, ele pegou a situação da economia do nosso país de um jeito que hoje, porque é importante o trabalhador ele ter em mente que o preço hoje da gasolina, por exemplo, é que a gente hoje paga a gasolina em dólar, mas nós recebemos em real, por conta da política de paridade de preço da Petrobras. Se o Lula sentar na cadeira da presidência, ele vai peitar isso daí? Nós achamos que não. Hoje, o preço dos alimentos no nosso país, o Brasil tem mais boi do que gente. O que explica que hoje uma parte das famílias brasileiras sequer consegue ter 1 quilo de carne de primeira para sustentar a sua família? O Lula vai peitar o agronegócio para fazer abaixar a carne? Nós achamos que não. E o Lula, quando foi presidente, o seu vice era o José de Alencar, que hoje é falecido, mas era do partido que hoje está o Bolsonaro. Então, a gente cita o Alckmin, mas é importante colocar que não é de hoje que existem as alianças do PT junto com a burguesia. E nós achamos que é um erro no primeiro turno você desviar qualquer processo de luta dos trabalhadores para qualquer ilusão eleitoral, você ir na porta da fábrica. Em primeiro lugar, nós queremos derrotar Bolsonaro. Para nós, esse governo não presta. Teve uma política genocida durante a pandemia. Recentemente, todo mundo acompanhou a luta dos trabalhadores da Avibraz em defesa dos empregos. Nós fomos para Brasília e Bolsonaro não recebeu os trabalhadores da Avibraz. É um governo que ameaça as liberdades democráticas. Então, nós achamos que temos que derrubar Bolsonaro. Agora, no primeiro turno, se você pode ter o registro de uma candidatura, se você pode apresentar uma política, um programa para discutir com a classe trabalhadora, você desviar para dizer que o Lula vai ser o salvador da pátria, nós achamos que é errado. Então, uma candidatura que vai percorrer o Estado vai ser parte da pauta de uma discussão nacional, porque é normal que as pessoas, igual eu apresentei minha pré-candidatura para os trabalhadores metalúrgicos, e a turma já está perguntando, tá, nessa chapa vai estar quem como candidato a governo do Estado? Quem que você vai apoiar para a presidência da República? Então, é parte do questionamento. E nós, do PSTU, já lançamos a pré-candidatura da companheira Vera para a presidência da República, nós já lançamos a pré-candidatura do companheiro Altino, que é metroviário ao governo do Estado. Aqui na região do Vale do Paraíba, nós vamos apresentar também as pré-candidaturas em breve a deputado estadual, assim como nós estaremos também lançando a pré-candidatura ao Senado. Então, vai ter uma chapa própria do PSTU para a gente estar apresentando. Então, qualquer discussão, seja onde for, além de você apresentar a discussão da candidatura, é parte do programa do partido, e esse programa ele é parte de uma discussão nacional. Não tem como, mas essa é a linha do PSTU. Por isso nós construímos o Polo Socialista e Revolucionário. Estamos contra Bolsonaro, esse governo não serve, mas nós achamos que é um erro apostar qualquer ilusão no governo Lula, que não só Lula, como Dilma, os governos do PT que teve no nosso país não governaram para os trabalhadores, seguiram a mesma política neoliberal de governos anteriores. Essa é uma discussão bastante delicada, né, Weller? Porque uma coisa seríamos apenas eu e você aqui falando, né? E né, vamos dizer assim, entendendo a língua um do outro, mas quando se fala para o grande eleitorado, para o grande público, até pela grande confusão que esquerda e direita, esse debate todo provocam, né? Muita gente, ou por desconhecimento ou por má fé, bate tudo no mesmo liquidificador e faz parecer que
esquerda, vermelho, PT e comunismo, e PSTU é tudo a mesma coisa, né? Como que está sendo o diálogo com a classe trabalhadora, com o eleitorado em geral, né? Para mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, André, você toca num tema muito importante e que hoje em dia existem redes sociais e a forma de como a gente abordar o povão, nós que somos da esquerda, nós que somos militantes, dirigentes de sindicato, é um debate que nós temos que fazer. E eu, particularmente, dou muita importância aí, porque, de fato, a gente vive hoje numa situação em que todas as instituições do nosso país estão em descrédito. A gente parte disso. Hoje não basta você dizer que é honesto, você tem que provar a sua honestidade. E quando você vai abordar o trabalhador, de fato, você é do PSTU, a bandeira é vermelha? É tudo igual, é comunista, é igual PT, etc e tal. E aparece dois projetos, ou você é da direita ou você é da esquerda. Outro debate que é importante, a gente está vendo que o Lula ele está em primeiro nas pesquisas. Está vendo. E é a realidade que uma boa parte dos trabalhadores fala, poxa, para derrotar o Bolsonaro, vamos votar no Lula. Questão do voto útil. Tudo isso é verdade. E nós que somos revolucionários temos que ter muita paciência para conversar com o trabalhador. Porque se você chega também já colocando esse não presta, eu presto. Você já vai afastar as pessoas de você. Você tem que explicar o porquê que você é diferente. No caso do Lula, verdade, ele tem toda essa projeção no momento, está em primeiro nas pesquisas. O que eu tenho dito para os trabalhadores? Primeiro, essa questão da aliança com a burguesia. Segundo, que já governou o nosso país. E terceiro, que infelizmente nos governos do PT teve retirada de direitos dos trabalhadores. A primeira reforma da Previdência foi em 2003, quando surgiu o PSOL. O PSOL surge de uma rebelião de base do PT porque ele fez a reforma do funcionalismo. Importante a militância do PSOL saber disso, certo? No governo da Dilma foi aprovadas as medidas provisórias 664 e 665. Antigamente, quando o companheiro ou a companheira falecia, os pensionistas recebiam o salário que ele tinha, que era o que ele pagava como contribuição. Agora mudou. Até determinada idade recebe uma parte por filho, depende da idade que o filho tem, vai cortar. Então, isso são retiradas de direito de trabalhadores que nós não podemos concordar de forma alguma. E, por fim, é a discussão de que o PT ele tem um projeto reformista, de fazer reforma. Nós, do PSTU, achamos que reforma não dá mais. Nós temos que fazer uma revolução socialista. Nós temos que mudar o sistema. Não tem como você humanizar o sistema capitalista. Acabamos de sair de uma greve vitoriosa na Avibraz que cancelou as demissões. A Avibraz, uma grande empresa, importantíssima, estratégica para o nosso país, por isso que a gente luta pela estatização da empresa, demite 420 pais e mães de família, entra em recuperação judicial e falou, banana para vocês, nem verbas rescisórias não pago. Trabalhador com 37 anos de Avibraz vive no sindicato chorar pedindo uma cesta básica para alimentar sua família. E o presidente e o vice-presidente da Avibraz, eles, como são eles que decidem, aprovaram para eles um abono salarial de 2,5 milhões de reais. Aí você fala, poxa, como que para eles tem 2,5 milhões de reais e para os trabalhadores que gerou essa riqueza e também esses 2,5 milhões, com o suor dos seus trabalhos sendo explorado, eles deixam nessa situação. Por quê? Porque existe capitalismo. O coração do capitalista bate no bolso, eles querem saber de dinheiro. E não tem como você humanizar o capitalismo. Acabamos de sair aí de uma pandemia, achamos que estamos terminando. Também não estou dizendo e afirmando que acabou, temos que tomar todos os cuidados. Existe pandemia, o nosso povo morrendo porque existe capitalismo. Existe demissão em massa porque existe capitalismo. Existe fábrica fechando porque existe capitalismo. A Embraer aqui em São José dos Campos demitiu 2.500 pais e mães de família no ano de 2020, falava que ia fechar por conta do fracasso que foi a negociação com a Boeing. Agora a empresa está vendendo e volta a contratar esses mesmos trabalhadores que foram demitidos lá atrás com metade do salário. Isso é reestruturação produtiva para aumentar o seu lucro, porque no sistema capitalista é isso que vale.
poucas pessoas tendo muito dinheiro e o povão e a população nessa situação de precarização, como é hoje que acontece na conjuntura do nosso país. Então, não adianta você dizer que eu vou humanizar o sistema capitalista, eu vou fazer reformas, eu vou fazer concessões. Isso não dá certo. Um outro debate, as reformas. O Lula vai revogar a reforma trabalhista na íntegra? Duvido. O Lula vai revogar o projeto de lei da terceirização? Duvido. O Lula vai revogar a reforma da Previdência? Duvido. Então, na nossa opinião, ele pode chegar na cadeira da presidência da República com um certo prestígio, o povo olhando e falando perto do Bolsonaro, qualquer coisa pode ser melhor. É esse o pensamento que tem. Agora, para nós revolucionários, nós queremos ir na raiz do problema. Nós achamos que nesse sistema capitalista, onde o que vale é o lucro, é a exploração do trabalhador, para o patrão ficar mais rico e fazer com que o trabalhador fique mais pobre, isso para nós não adianta. Nós achamos que tem que ter uma revolução socialista. E digo, tem espaço para discutir isso, André. 1 quilo de tomate está 15 conto, 1 litro de leite 5 reais, 1 quilo de cenoura mais que 15 reais. O trabalhador não consegue ter 1 quilo de carne de primeira para comer. Uma hora isso vai explodir, o poder de compra nosso está reduzindo cada vez mais. Um metalúrgico que na década de 90 ganhava em média 11 salário mínimo, hoje ganha um salário mínimo e meio. A GM está contratando o trabalhador para montar Trailblazer, carro executivo que custa 360 mil reais, pagando 2 mil bruto, no final do mês dá 1.200 para você trabalhar numa montadora. Nós achamos que isso não é justo. E acontece isso porque tem capitalismo. Então, muda governo, entra governo, independente da sigla partidária, independente da cor da bandeira, nós temos que ser independentes. Se ataca o trabalhador, nós temos que estar na trincheira do lado de cá, organizando a resistência. Então, por isso que nós, do PSTU, não apoiamos o PT, por isso que nós, do PSTU, não apoiamos o Lula. Nós temos a nossa pré-candidatura, que é a Vera. Nós estamos na construção do polo socialista e revolucionário, porque nós vamos na raiz do problema. Temos que destruir o sistema capitalista e construir uma sociedade mais justa. E a sociedade mais justa é o socialismo. Você citou o polo socialista, né? A gente vê vários grupos, incluindo a ala minoritária do PSOL. É possível que o PSTU empreste a legenda ou, digamos, abrace esses companheiros de fora para as eleições de 2022? Sim. Acho que o polo socialista é importante até fazer um esclarecimento. Aqui na região do Vale do Paraíba, vários ativistas assinaram, falaram, concordamos com vocês, nem um lado nem o outro, vamos construir aqui uma discussão alternativa, debater em primeiro lugar, antes do nome, um programa para a classe trabalhadora, e muitos setores do PSOL vieram para o polo socialista. A CST, que é uma corrente importante que tem o PSOL, está no polo socialista. O MRT, entre outras organizações, inclusive várias figuras do PSOL entram porque fala, não concordamos com a linha do nosso partido de apoiar o Lula no primeiro turno. E existe sim uma discussão de ceder a legenda, teve o prazo legal, que foi até, se não me engano, dia 2 de abril, e muitos companheiros que eram do PSOL se desfiliaram e filiaram no PSTU como empréstimo de legenda para ser candidato. A gente acha que isso é justo, entre outros ativistas que não são militantes orgânicos da nossa organização, que falou, quero ser candidato, como o PSTU é um partido legalizado, peço para sair com empréstimo de legenda, e isso acontece na esquerda, não só aqui, mas a nível mundial, o empréstimo de legenda, e a discussão do polo, ela vem nesse sentido, você quer ser candidato, vem aqui discutir conosco, teve o prazo legal, aí a direção nacional do partido que está fazendo o controle disso, mas sim, tem essa questão do empréstimo de legenda, sim, e vai ter vários ativistas, país afora, que vai ser candidato com empréstimo da legenda pelo PSTU para apresentar o programa do Polo Socialista e Revolucionário. E numa outra linha, né, Weller, da mesma forma que vocês tentam se desvencilhar por serem de esquerda, mas se desvencilhar da suposta imagem de esquerda de outros partidos, como o próprio PT, e como evitar se assemelhar ao discurso da direita, ou mesmo da extrema-direita, quando essa também bate no PT, né? Eu digo isso até porque o próprio PSTU
acho que até maldosamente já foi acusado, né, muitas vezes de golpista por ter feito críticas ao PT, né, nas Sim. últimas eleições. Não, perfeito. Por isso que é importante a gente qualificar o discurso. De fato, alguns setores do PT tentam fazer algum tipo de provocação ao nosso partido, e aí, para a militância do PT, vamos lá, Geraldo Alckmin junto com Lula. Como que os companheiros do PT aqui de São José vai lá no Pinheirinho dos Palmares apresentar a foto do Alckmin e pedir voto? Eles que se expliquem. Não fique bravo com a gente quando a gente critica. Outro debate no qual acusaram muito o PSTU em 2016. Nós chamamos a linha do fora todos, porque o que nós pensamos? É parte de um balanço. Bolsonaro chega à presidência da República porque uma parte da população estava puta com o PT. O desgaste que tinha da classe operária junto com o Partido dos Trabalhadores. Isso é importante colocar. O Bolsonaro é eleito, é óbvio. Tem esse discurso dele de defesa da família, tem um público evangélico que acaba que fecha com esses pensamentos da ultradireita, mas teve uma parte do povão que votou no Bolsonaro porque tinha rompido com o governo do PT. E rompeu com o governo do PT porque, infelizmente, nos governos do PT teve muita corrupção, teve roubalheira, teve cambalacho, certo? Agora, é importante que a gente se diferencie. Compreendo quando todo mundo coloca aqui. Quando bate no PT dizendo que é porque a esquerda é comunista, isso acaba espirrando em todos os outros setores da esquerda, a gente sabe disso. Por isso a importância de qualificar o debate. Agora, 2016, o PSTU chamou a linha do fora todos, que eu acho que foi correta. Eu acho que foi corretíssima a linha do partido. Porque aí a Dilma sai via impeachment e entra o Temer. E todo mundo fala que foi golpe. E agora, o que explica essas mesmas pessoas que deram o golpe na Dilma, hoje está falando que vai apoiar o Lula? O Lula com o Alckmin. Aí daqui a pouco faz o impeachment do Lula, vão dizer que foi golpe de novo. A própria Dilma chegou a dar uma declaração dizendo que estava brava com o que estava acontecendo, porque a galera que derrubou ela agora está tudo dando tchauzinho para o Lula e que o Lula está abraçando os caras. E o Lula ele deu uma entrevista dizendo: Dilma, seu problema é esse, você é muito nervosa, deixa comigo aqui, entendeu? Então, eles que se expliquem em relação a isso, entendeu? Nós queremos ter a moral do registro da história. Porque o registro da história, ele fica. Hoje, quando você faz esse tipo de questionamento com as pessoas, de que aqueles que estavam votando no impeachment da Dilma hoje estão apoiando o Lula, é o registro que fica na história, entendeu? Mas é importante que a gente tenha muita paciência para fazer esse diálogo, porque o que nós pensamos, e aí a gente tem que ver como introduz isso no discurso para discutir com o povão. O Bolsonaro, ele é de extrema direita. O PT, ele é, minha opinião, o PT, ele é um partido burguês de origem operária. Existem muitos ativistas que estão nos sindicatos, que estão nos movimentos sociais, nos movimentos estudantis, que são de luta que apoiam o PT. Então, ele tem aí essa base operária, mas é um partido burguês que, quando teve no PT, governou para a burguesia. Governou para a burguesia. O Lula sendo eleito, ele vai fazer com que a Petrobras seja 100% estatal? Não, ele não fez isso no governo dele. Governou para os ricos e poderosos, as empresas. O Lula falou várias vezes no discurso dele que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro na vida igual quando ele era presidente. Ele taxou as grandes fortunas para pegar dinheiro de quem é pobre e pegar dinheiro de quem é rico e isentar quem é pobre? Não fez isso. Não fez. O que o Lula fez foi algumas concessões, como Bolsa Família, como o ProUni. Agora, as concessões que o Lula fez é quanto por cento do PIB? Quase nada. Perto, inclusive, de concessões que foram feitas em outros governos de frente popular, como, por exemplo, aqui na América Latina. A gente viu que o Allende, no Chile, ele estatizou as minas de cobre. Então, as concessões feitas pelo PT aqui no Brasil não foi nada. A dívida pública, que é um debate que a gente tem que fazer. A reforma da Previdência foi aprovada porque eles apresentavam lá no quadro, está consumindo quase 20% do orçamento. Agora, 50% vai para o bolso dos banqueiros, que é o pagamento da dívida pública. Que o Lula fala que ele pagou, não é que ele pagou, ele transferiu a dívida, né? É importante estar colocando as coisas como são. Hoje, metade do que é arrecadado do orçamento do PIB do nosso país vai para bolso de banqueiro.
tem que parar de pagar a dívida pública. Isso está no nosso programa do Polo Socialista e, com certeza, o PSTU vai estar defendendo isso durante as eleições. Hoje, nós temos no nosso país, e a Folha de São Paulo, inclusive, publicou uma matéria colocando que a cada 26 horas que passa, aumenta um bilionário no mundo. E aqui no Brasil, a riqueza que tem na mão de 1% daria para sustentar 70% da população. E, infelizmente, hoje, no nosso país, como é que pode? Você vê o comercial na Rede Globo de que o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Tudo bonito. E o que explica você ter gente passando fome hoje no nosso país? Ou seja, aquilo que é produzido de alimento sequer consegue garantir a alimentação do seu povo. Vai tudo para fora. Por quê? É o agronegócio, é a grande burguesia e os capitalistas querendo saber de dinheiro. Não estão nem aí se o povo está passando fome. Essa que é a realidade. Por isso que no Brasil tem mais boi do que gente e a gente não consegue comprar 1 quilo de carne de primeira. Muita gente nem isso. A situação está difícil, André. Acho que você está vendo aí. É um negócio assustador você ir no supermercado, cada vez mais o seu carrinho está mais vazio. E não é justo. Nós, trabalhadores, que geramos a riqueza do país e do mundo. Cito exemplo aqui do Vale do Paraíba, onde os trabalhadores fabricam um avião e a Embraer contrata pagando R$ 2.000 bruto. No final do mês é 1.200 conto. E nós produzimos avião na Embraer. Nós produzimos carro na GM. Nós produzimos ar-condicionado na Hitachi. Aço na Gerdau, válvulas na ITA, ou seja, na Avibraz produzimos foguete, empresa estratégica do setor de defesa do nosso país, e no final do mês o trabalhador pega ali a sua notinha, é tanto para o aluguel, é tanto para a prestação da casa, entendeu? É tanto para ir no supermercado e acabou. Não é justo que a gente, trabalhador que produz toda a riqueza, fique apenas com essa minoria, porque hoje em dia é isso. Você é explorado minimamente para sobreviver. Não é que você é o assalariado e você tem ali o seu salário e você tem um certo status na sociedade. Isso eu estou falando do metalúrgico, estou falando aqui de GM, estou falando de Embraer, estou falando de Hitachi, estou falando de Avibraz. Sem contar os outros trabalhadores que estão aí na informalidade, principalmente por conta da precarização da reforma trabalhista. Quando a Embraer demitiu os 2.500 trabalhadores em 2020, o vice-presidente da Ciesp, aqui do Vale do Paraíba, ele deu uma entrevista respondendo a uma entrevista que eu tinha concedido que a gente estava iniciando o movimento de greve com os trabalhadores da Embraer. Que ele falou que eu estava exagerando, porque esses 2.500 trabalhadores que estavam sendo demitidos seriam, em breve, futuros empreendedores. O que é ser empreendedor hoje no nosso país? Você catar uma bicicleta com a mochilinha para entregar lanche? Essa é a discussão. Para eles, reforma trabalhista. Hoje, o cara vai trabalhar no sábado, no domingo, recebe ali 100 contos, dá 400 contos no final do mês. E eles falam que a pessoa está tendo a renda. Está completamente errado. Nós, trabalhadores, merecemos ter uma vida melhor. Não é justo, é um sofrimento que passa hoje a nossa classe. E isso acontece porque a gente está no sistema capitalista. E aí, quando você faz uma greve, você é taxado de radical. Não. Radical é o que a Avibraz tentou fazer. Radical é o que a Embraer fez demitindo 2.500. Radical é a GM pagar esse salário de merreca que ela está pagando. Radical é o trabalhador fabricar avião e no final do mês receber 1.200 conto. Isso é radicalismo. E esse é o radicalismo que vem da grande burguesia do sistema capitalista. Cabe a nós, lutadores e revolucionários, e esse é o nosso papel no sindicato, e é isso que a CSP, com luta central, que nós somos filiados, defende. Nós achamos que o papel do dirigente sindical não é apenas ficar discutindo campanha salarial na porta da fábrica. O papel do dirigente sindical é fazer a disputa da consciência do trabalhador. Ele tem que saber que o seu salário, que a sua PLR, que o seu poder de compra, que o seu salário, ele depende da discussão política. Uma canetada errada, dada lá em Brasília, afeta a vida do trabalhador aqui embaixo. E é isso que eu tenho dito para os trabalhadores. Eu sou pré-candidato por conta disso. Nós temos que ter representantes dos trabalhadores no parlamento, porque a ampla maioria que está lá votando a retirada de direitos dos trabalhadores e governando para a burguesia. Nós precisamos de alguém para governar e ter uma política para a classe trabalhadora e para o povo pobre. Por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal. Pegando, né, nessa última questão que você traz aí, Weller, o PSTU, e claro, outros partidos também que vão mais ou menos na mesma linha,
Você acha que seria necessário agora para pós-eleição, 2023, quem quer que sejam os futuros governantes, uma reforma política e digo até mais, de repente até uma, uma nova constituição, uma constituinte aí para não digo resolver todos os problemas, mas pelo menos facilitar a resolução deles. Olha só, o que, que nós pensamos em relação a esse tema? Nós temos aí a nossa pré-candidata Vera Lúcia, que tem que colocar. Muita gente pergunta, Vera, e se você for eleita? Se for eleita, vai acabar com tudo isso daí que existe hoje. Começar pelo tema que você coloca da reforma política, que tem sido muito colocada. Ah, estão fazendo reforma política, é debate de coligação, de federação. O sistema eleitoral do nosso país, ele é completamente antidemocrático. Eu sou pré-candidato. O PSTU não tem tempo de TV. É justo que os candidatos que vai ter do PSDB, do PMDB, do PSOL, do PT tenham. E o PSTU não. Vamos lá. A Vera, nossa pré-candidata, à presidência da República, ela não tem tempo de TV. Entre os outros candidatos, vai ter aquele que tem 6 minutos e tem aquele que tem 10. É completamente antidemocrático. Se o cara que tem 10 minutos ele não conseguir te convencer, o outro que tem 6 convence, algum problema tem, porque quem tem mais tempo é óbvio que tem mais o poder. Outra coisa, meu amigo, isso aqui, PSTU tem orgulho de dizer que nas nossas candidaturas não vai ter dinheiro de patrão. Porque hoje não pode mais ter a doação de empresa, né? Uma GM, uma Embraer não pode mais doar enquanto empresa. Mas o empresário, enquanto indivíduo, ele segue doando do mesmo jeito. E é bilhões que é utilizado na campanha dele agora. Eu tenho dito o seguinte, o PSTU não vai ter tempo de TV, o PSTU não tem dinheiro. Agora, nós temos uma militância aguerrida, que vai estar nas fábricas, que vai estar nas periferias, que vai estar nas escolas, que vai estar nas ocupações, debatendo junto com a companheirada, com a classe trabalhadora e com o povo pobre, a nossa política e o nosso programa, e chamando para vir conhecer o nosso partido, porque eu tenho dito, né, nas entrevistas, na porta das fábricas também, eu sou pré-candidato, mas aqui não tem oportunismo eleitoral. Rapaziada me conhece das lutas da Itachi, das lutas da Embraer, das lutas da GM, da luta da Avibras, entendeu? Se for eleito, seguirei lá, mas com a minha origem operária aqui, participando das lutas. E se não for, voltarei para o meu posto de presidente do sindicato, seguindo a condição das lutas do mesmo jeito, entendeu? Agora, o sistema eleitoral é completamente antidemocrático. E em relação à Constituição que existe hoje no nosso país, vamos lá. A Constituição diz que todo brasileiro tem direito à moradia. Todo mundo tem casa? Não, as pessoas têm que ocupar. Vou pegar o exemplo do Pinheirinho, Coração Valente aqui. Então, o Estado não consegue garantir casa para o povo. Lá diz que todo mundo tem direito à segurança. Existe segurança hoje no nosso país? Vamos perguntar para o povo preto da periferia. Está na Constituição também que todo mundo tem que ter direito aos requisitos básicos para a sua sobrevivência, como alimentação. Vamos lá, no sistema capitalista, se você não for explorado, você tiver ali o seu dinheiro da mão de obra barata que você vende para o patrão para você fazer a compra para se sustentar, o capitalismo não te dá nada, meu irmão. Não te dá nada. Eu faço até sempre uma comparação. No feudalismo, existia a troca, né? E durante um período, uma parte daquilo que o servo produzia ficava para si. Morava ali na casinha, a maioria ia para o clero, ia para o patrão, que era o senhor feudal, e ele tinha ali, pelo menos, o alimento. Teve um período da escravatura que tinha a lei que dizia, não que eu defendo isso, é só para fazer a comparação, que o escravo ele tinha que ter um bom lugar para dormir, que ele tinha que ter um bom vestimento, roupas, e que ele tinha que ter uma boa alimentação. Eu faço essa comparação porque, se a gente for ver dentro de todos os sistemas que já existiram no mundo, o capitalismo é o pior, porque o capitalismo não te garante nada. Se você não vender a sua mão de obra para o patrão e for explorado, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não sobrevive do capitalismo. Então, essa Constituição que hoje existe no nosso país não serve de nada. Então, tem que rasgar isso aí, jogar fora e criar as novas. E as novas para os trabalhadores, começando pelo não pagamento da dívida. Tem que taxar as grandes fortunas. Vamos lá, gente. Hoje, um cara que ganha 5, 6 mil reais por mês, ele paga o mesmo imposto de renda que paga um bilionário.
Hoje você tem que pagar o IPVA do seu carro, mas quem é dono de jatinho, dono de lancha, não paga. Então, é uma mordomia, por isso que o rico ele vai ficando cada vez mais rico e o pobre ele vai ficando cada vez mais pobre. O PSTU ele questiona tudo isso, que é questionar o sistema. Tem que destruir tudo que existe hoje. Isso que é fazer revolução, é você mudar do zero. Reforma é você pegar e passar um pano ali. Você fazer revolução é você destruir e construir o novo. E é isso que o PSTU pensa. Eu não sou né, reconheço assim que eu não sou um especialista em economia, Weller, mas eu penso também que para além da taxação de grandes fortunas, né, a própria taxação já prevista em lei já não é respeitada, né? Quer dizer, a gente está cansado de ver grandes empresas, grandes empresários, grandes investidores, acionistas que não contribuem com o que legalmente já deveriam contribuir, né? Vocês têm, assim, discutem isso? Tem projetos para, vamos dizer assim, apertar, não fazer essa vista grossa que os governos anteriores vêm fazendo com as elites desde então? Sim, nós achamos que tem que ser cadeia para todos os corruptos e corruptores. Por exemplo, o velho da van, que é assim que ele é chamado, né? O Luciano Hang, tinha uma dívida catastrófica com a Previdência. Foi feito o parcelamento para ele, teve anistia de dívida. E o cara, no outro dia, pegou e comprou um outro novo jatinho. Para nós, tem que ser cadeia na hora. Absurdo. Cadeia. Só um adendo, A... né? Era a dívida, né? Para o ouvinte entender, não é nem o lucro dele que é para ser taxado, era o que ele já devia para a nação, né? Exato. Por quê? O trabalhador metalúrgico, quando ele é demitido, ele fica desempregado, ele tem que pagar IPTU. Ele tem que pagar a conta de água, ele tem que pagar a conta de luz, ninguém dá isenção nenhuma. Agora, para os ricos e poderosos tem. Mas sabe por quê? Porque eles financiam as campanhas eleitorais da maioria dos candidatos, que são esses que estão lá no poder para defender quem é rico. É essa a realidade. O nosso país funciona desse jeito. Para o rico, a lei é uma, para o pobre, a lei é outra. É isso. Então, nós do PSTU defendemos cadeia e confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores. Hoje é isso, o cara que é rico, ele não paga ali, principalmente a Previdência, e depois quer fazer a reforma da Previdência para descontar do pobre trabalhador. Então, para nós, é cadeia, é jaula para essa turma. Num governo do PSTU, não vai ter isso. Num Estado operário, que é o que nós defendemos uma revolução onde os operários tomem o poder. E a gente se baseia na Revolução Russa de 1917. Ou seja, nós temos um exemplo clássico de que isso é possível. Porque olha só, André, tem citado muito a Vibraz, que eu ainda estou na adrenalina da grande vitória que nós tivemos lá, né? E eu discursava para os trabalhadores, porque estava tendo a greve e a fábrica 100% parada. E estava entrando para trabalhar os diretores e os gerentes da Vibraz, cerca de 30. E eu falava, tem 30 lá dentro. Eles produzem. Os trabalhadores aqui fora, eles lá dentro. Não. Vamos fazer o contrário. Vamos tirar o presidente, o vice, a diretoria e os gerentes, que é o salarião, que estão lá dentro. Bota eles para fora e a gente entra. A fábrica roda. Então, nós, trabalhadores, temos capacidade de produzir, mas temos capacidade de governar. Então, nós defendemos que os operários tomem o poder. Nós defendemos uma revolução socialista. Nós defendemos que as fábricas sejam estatizadas, que a gente produza de acordo com a necessidade do nosso povo. Não é possível, gente, o tanto que é exportado do agronegócio no nosso país e ter gente passando fome. Em primeiro lugar, produzir alimento para suprir a necessidade de alimentação do nosso povo. Depois você vê, entende? Então, é isso que é o pensamento socialista, é isso que o PSTU defende. Maravilha. Weller, estamos chegando aí quase ao final, mas ainda tem tempo aqui para mais uma, duas questões. Pegando aí, bom, o PT, acho que você já esclareceu bem a relação, né, com o Partido dos Trabalhadores. No caso do PSOL, que a ala dominante aí está seguindo uma linha diferente da que o PSTU propõe, alguma chance de diálogo, de conversa, de esperança nesse 2022?
ou levar flores no dia do velório mesmo? Olha só, o que nós pensamos, né? Eu até citei aqui o exemplo de que o Lula fez a reforma da Previdência no funcionalismo público no ano de 2003, e isso que fez com que tivesse uma rebelião de base no pessoal que fundou esse partido. O que nós pensamos? O pessoal hoje ele está servindo como um puxadinho do PT. O PSOL é um partido que tem várias correntes, várias organizações. Algumas estão defendendo desde já o Lula no primeiro turno. Algumas estão defendendo e discutiram e aprovaram a federação com a rede. Existem outras correntes que estão dizendo que não concorda. Inclusive, tem muita gente do PSTU, do PSOL, dizendo que vai fazer campanha para os candidatos do PSTU, que acham um absurdo o caminho que o partido está tomando. Agora, esses grupos que estão dando a batalha interna dentro do partido, é esse o debate que a gente tem feito com algumas das correntes. Está correto, está dando a batalha interna dentro do partido. Agora, o partido vai aprovar que vai apoiar o Lula no primeiro turno. Aí vocês vão pegar e vão levar o santinho do Lula junto com o Alckmin no primeiro turno? Aí é uma contradição no qual eles estão. E geralmente existem, quando tem as diferenças políticas, as rupturas. Agora, o que nós achamos? Ao invés de criar outro partido com esse viés, com essa discussão de ter as correntes, nós chamamos esse pessoal para vir para o PSTU, que é um partido de origem leninista. Lenin, que foi o principal dirigente da Revolução Russa. É isso que nós se baseamos na discussão de organização partidária do PSTU. Então, nós chamamos vocês para vir para o partido leninista, para o partido trotskista. Porque não adianta você apenas dizer que é anticapitalista. Você tem que discutir que tem que destruir esse sistema e construir o socialismo. E dentro do PSOL isso não vai acontecer. A gente está vendo a forma como está sendo tratado, inclusive as discussões dentro do partido, muita gente fazendo denúncia, muita gente saindo do partido, muitas organizações que é do PSOL estão no polo socialista, mas não é querendo fazer esse chamado. Você que é militante revolucionário, que está dentro do PSOL, que está insatisfeito, venha para o PSTU, venha a conhecer o polo socialista e venha conhecer a nossa organização, porque é uma grande contradição se durante todo esse período vocês estão fazendo a batalha interna dentro do partido, mais para fora está fazendo a crítica, depois pegar e ter que votar no Lula no primeiro turno. Então, é esse o pensamento e essa caracterização que nós temos do pessoal. Está seguindo os mesmos caminhos reformistas do PT, não está tendo hoje uma política de defender uma revolução socialista e a destruição desse sistema. Só um adendo, Weller, como a gente conversa aqui com diversas correntes, né? Essa história do velório aí, antes que a ala majoritária do pessoal queira comer meu couro, eu estou aqui reproduzindo falas de próprios pissolistas, né? Que estão aí indignados com a posição do próprio partido, né? O Weller, temos aí a sua pré-candidatura à federal, né? Com certeza vocês estão aí negociando, conversando aí com a base, né? Com a direção para ver quem serão os estaduais. Governador e presidente, inclusive, né? A Vera, o Altino já estiveram aqui também no podcast. Senadores, ainda não ouvi falar. Ainda estamos Senador, em debate aliás, interno. né? Senador, essa eleição acho que é um só, né? É um só, exato. A gente ainda está em debate interno. O nosso partido tem orgulho de dizer que a gente tem grandes figuras públicas aqui no estado de São Paulo, aqui na região do Vale do Paraíba, não é diferente. Em primeiro lugar, a gente discute qual é o programa, e depois a gente discute quem é a pessoa de carne e osso que está melhor preparado para a implementação desse programa na eleição. Então, para o Senado ainda não temos nome, ainda estamos em debate interno, mas creio eu que daqui uns 15 dias, provavelmente, a gente já tem aí um nome para estar apresentando, assim como aqui do Vale do Paraíba, quem será o candidato ou a candidata, ou candidatos e candidatas pré-candidatos, né? No caso, a deputado federal. Então, a gente segue ainda em debate e tão logo tem, a gente vai estar divulgando aí para toda a imprensa quem são os nomes. No caso, já falamos, já tocamos nesse detalhe com relação ao fator antidemocrático, o caráter antidemocrático do processo eleitoral, em especial no Brasil.
O PSTU tenta, digamos, conversar, negociar negociar no bom sentido, com as emissoras de rádio, televisão, com a imprensa liberal de uma forma geral, para chamar, claro, não só a Vera Lúcia, mas fazer um debate realmente amplo, né? E não só aquilo que a lei manda com relação aos partidos que é, compõem políticos, né, eleitos. Não, sim, a gente manda release para a imprensa das candidaturas e é óbvio que a gente tenta cavar o espaço, porque o que a lei diz, por exemplo, em relação ao debate, que quem não tem representação no parlamento não é obrigatório chamar. Agora, nada impede de que chame, por exemplo. Não é que Existem... não pode chamar, né? Exatamente. Existem várias situações em que nós fomos chamados para debate ao governo do Estado, na eleição passada para a prefeitura, entendeu? Então, a gente entra em contato e coloca. Poxa, o certo é você estar chamando todo mundo, o certo é apresentar todas as candidaturas. Então, a gente entra em contato, porque é completamente antidemocrático a forma como é a eleição no nosso país. Ou seja, aqueles partidos que são financiados pelas empresas, de forma indireta, através de seus proprietários, pelos banqueiros, esses aí, é óbvio que tem uma condição melhor material de estar fazendo a sua campanha do que um partido ideológico como o PSTU, que a pessoa, quando vem para o partido, a gente já fala, que fique bem claro, se você está achando que está vindo aqui para ganhar alguma coisa, ganhar algum privilégio, não. Pelo contrário, o militante ele tem que contribuir para a organização. O que a gente fornece para você é luta, é formação para lutar por uma vida, por uma sociedade mais justa. É isso que o Partido Revolucionário te dá. O militante não ganha nem R$1, ele está na luta por um ideal. É isso. Agora, que a gente procura sim, a gente procura, manda release para a imprensa em relação às candidaturas e solicita espaço, porque a gente acha que é o certo. Em algumas situações dá certo, mas na ampla maioria das vezes não dá, porque também a gente sabe como funciona a imprensa burguesa também tem lado, na maioria das vezes, quando é para retirar direito dos trabalhadores, eles fazem toda ali uma lavagem cerebral através de seus programas para tentar convencer o povo daquilo que a classe dominante e a burguesia quer. Então, é óbvio que eles sabem também quais são os partidos ideológicos, qual é a política, qual é o programa, e eles tentam distanciar de tudo isso daí. A gente sabe como funciona o sistema, inclusive com a mídia burguesa também. E eu digo até isso porque, até na conversa com o pré-candidato de vocês, o Altino, né, comentei que com a ausência dos partidos ideológicos, né, importante aqui, né, a gente falar no plural, como a gente está falando, com a ausência dos partidos ideológicos, o debate, principalmente o televisivo, fica inclusive muito chato, se me permitem aí o comentário, né? Não, o que é um Mais debate, do né? mesmo, É né? cada um dizendo quem é o melhor para administrar o sistema capitalista, né? Todos falam, eu vou acabar com a fome. Todos falam, eu vou acabar com o desemprego. Todos falam, eu vou dar segurança para o povo. E depois, quando é eleito, a gente vê que a vida segue do mesmo jeito. O peão tem que acordar, tem que bater cartão, tem que ser explorado minimamente para ter a sua sobrevivência. Agora, o debate, se tem, por exemplo, um PSTU no debate, é outro nível, porque nós vamos questionar o sistema, nós vamos questionar que não tem que pagar a dívida pública, nós vamos questionar que tem que estatizar as grandes empresas. Aí, de fato, é um debate ideológico agora. Quando não tem os partidos ideológicos, de fato, fica entre eles lá brigando para ver quem vai melhorar a vida do povo, que não melhora nada. Maravilha. Ouvimos aqui, então, o pré-candidato a deputado federal pelo PSTU, o Weller Pereira Gonçalves, e bom aí recebê-lo, né? Lembrando que você pode acompanhar aqui a entrevista pelo YouTube, né? No link aí do YouTube, pedimos aí a colaboração, divulgação aí de todos vocês. E, claro, acompanhem, né? Acessem aí, se inscrevam no canal para também verem outros materiais, outras entrevistas, outras produções aqui da nossa equipe. Weller, agradeço aí, passo para as suas considerações finais. Ô, André, eu que agradeço. Acabamos de falar aqui do papel que cumpre a imprensa burguesa e esses canais alternativos de estar fazendo as entrevistas com os pré-candidatos dos partidos de esquerda, dos partidos revolucionários, são espaços que
são importantíssimos para a gente estar colocando os pensamentos, para a gente estar colocando as nossas ideias, né? O PSTU discutiu o meu nome aqui no Vale do Paraíba, sou pré-candidato a deputado federal e uma pré-candidatura a serviço da luta e organização dos trabalhadores e também da luta por uma sociedade mais justa, ou seja, é uma pré-candidatura que vai discutir junto com o povão a necessidade de destruir o sistema capitalista e de construir uma sociedade mais justa, que é o socialismo. Então, a disputa da consciência dos trabalhadores, esse é o foco da nossa organização. Perfeitamente. Weller, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Nos despedindo, então, e tchau. Valeu, André.